Oi, meu povo, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Vamos falar sobre educação em sociedade, a instituição escola. Então, para homenagear a minha segunda família, Colégio Padre Viana, coloquei uma foto aí, né, representando os nossos heróis, porque nós somos heróis, né? Estamos nos reinventando nessa pandemia, porque a gente sabe que a escola é uma das instituições mais importantes na vida do ser humano, né? A gente estudou sobre socialização. Lembra que a socialização primária é a família e a socialização secundária, a principal de todas as instituições, é a escola, né? Esses dias eu encontrei um ex-aluno. No terceiro ano eu sempre falo muito a questão de que, cara, vocês vão sentir a saudade da escola. A gente já tá sentindo, não é? O que eu recebo de mensagem, tia, eu nunca pensei que eu ia falar, que eu ia estar com saudade da escola, né? Mas é um lugar onde a gente cria laços eternos, não é? É tão prazeroso como professor encontrar um ex-aluno e ver que ele lhe conhece pelo nome, né? E o carinho que tem em lembrar de suas aulas. Então, se torna uma família. Então, a escola é de suma importância na vida de um ser humano. E esse ex-aluno se sentia bem que a senhora dizia que um dia eu ia sentir falta, né? Eu disse, tá vendo o que eu falei? Porque é um local onde você tá, né, todo dia conversando, fazendo raiva e assim vai. Então nós vamos trabalhar agora, falar sobre a instituição escolar, contar a sua origem, né? Ó, origens da escola tradicional, porque a gente sabe que a nossa escola hoje não é uma escola tradicional, é uma escola nova, renomada, né? Todas as escolas, elas buscam como é que eu posso falar? O nariz coçando para espirrar, mas não é coronavírus, viu? Pelo amor de Deus, é alergia mesmo esse clima. E eles buscam inovar. E existe a escola tradicional, né? Tudo começou, a gente acha que a escola, ela é de suma importância, mas antigamente não existia escola, né? Então vamos aí. A escola é uma das principais instituições responsáveis pela socialização secundária dos indivíduos. A educação é um conceito amplo e envolve o modo como os indivíduos são integrados à sociedade pelas gerações adultas. A instituição escolar corresponde ao modelo atual e é fruto de diversas transformações sociais, não é? Nossa, cara, a gente olha, principalmente nossa escola. Eu tô no Padre Viana há 15 anos, né? Jovem, né? Começando a andar. E as transformações que a escola passou são incríveis. E eu acompanho essas transformações, né? Do tempo do giz, né, a chegar hoje na tecnologia, né? E é só inovação. Pô, tipo, cara, nós estamos nessas aulas à distância e eu acredito que quando a gente retornar para as aulas presenciais, alguma coisa ainda das aulas à distância vai ficar, porque é importante, né? A gente viu o processo avaliativo bem mais fácil, vocês fizeram semana passada, né? Provas. E a gente tá vendo que não tem por onde correr, que a tecnologia chegou para facilitar, né, a vida escolar. Então, olha aí, a educação nas comunidades primitivas era um ensino informal e visava o ensino das coisas práticas da vida coletiva, focada na sobrevivência e perpetuação de padrões culturais, ou seja, não havia uma educação confiada a uma instituição específica, porque ela acontecia espontaneamente, mediada pela convivência em grupo. É o aprender fazendo, interrelacionando vida e trabalho nesse processo. Desde a antiguidade, desde os primeiros seres humanos, né, a gente pode ver que já tinha uma maneira de ensinar. Então a educação primitiva era essa, era ensinando o dia a dia, não é? Ensinando a pescar, tal. Era uma forma de ensinamento. Lógico que não era. Pronto, agora vai dar vontade de espirrar sem parar. Não era um ensinamento como a gente vê, galera,
educacional, mas era um ensinamento para vivência em sociedade, né? Então, desde a antiguidade, o homem procurou ensinar e também aprender, né? Na Idade Média, o conhecimento ficou praticamente nos mosteiros. É aí que a educação ambienta-se na escola e os religiosos se encarregavam da transmissão do saber. Era ainda uma educação elitizada, não havendo separação entre criança e adulto. Os nobres só se preocupavam em aumentar suas riquezas e acreditava até que o escrever era próprio para as mulheres. Portanto, desprezavam a cultura e a instrução. Com o desenvolvimento do comércio é que surge a necessidade de aprender a ler, escrever e contar. Por exemplo, nos mosteiros, né, era uma maneira de ensinar os filhos a aprender. Né? Colocava lá, ele iria aprender o latim, né, que era a língua primordial dos mosteiros, e essa linguagem e essa escrita era passada só ali, né? Mas mais para o lado religioso do que mesmo se diz para o lado educacional, não é? E eram poucas as pessoas que tinham acesso, porque era uma coisa de gente rica, né? Os pais colocavam os filhos lá, principalmente, né, os homens, né, para uma vida, como é que eu posso até falar? Uma vida excluída da vivência em sociedade, voltada para a vivência religiosa. Não é? Então, era uma das maneiras. Era raridade uma pessoa saber ler e escrever. A gente tira até, pessoal, pelos egípcios. Lembra dos escribas? Eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever, e quem sabia ler e escrever era passado para conviver diariamente com o faraó, porque ele iria estar registrando tudo e convivendo tudo, não é? Então, toda a evolução da escola, da educação, ela é histórica. Portanto, não é? O aparecimento da instituição escolar está diretamente ligada ao aparecimento e desenvolvimento do capitalismo. Percebemos isso claramente ao notar que no período da Revolução Industrial, a partir de 1750, época áurea do sistema capitalista, houve a necessidade de mão de obra para operar as máquinas. E para tal manejo, teria de ter, no mínimo, instrução básica. A burguesia percebeu que a educação serviria para disciplinar esses milhares de trabalhadores. Adam Smith, um dos maiores teóricos do capitalismo, inclusive defendia que a educação era necessária e deveria ser dada em pequenas doses às massas, né? Eu digo, nossa senhora, preste atenção. Pobre para estudar até antigamente sofria. Porque se você observar, a educação foi uma maneira de ensinar a classe trabalhadora a trabalhar nas máquinas e aprender a obedecer, não é? Então, olha aí, eu reclamo muito de vocês, né, nesse setor, porque eu vejo, infelizmente, a falta de valorização na educação e como ela é importante, não é? Quando você tem instrução, educação, conhecimento, lê bastante, você sabe reivindicar suas coisas, você sabe reivindicar os seus direitos, não é? Mas antigamente o trabalhador aprendia o básico. Para quê? Para ser manipulado pelos seus patrões, né? A educação, ela não tinha um foco como ela tem hoje, de criar um ser capaz de questionar, buscar, não é? Não aceitar calado. Antigamente eu lembro, principalmente eu fico pé da vida quando eu vejo um pai olha para histórias, a área de humanas, né? É matéria decorativa, o menino leu, aprendeu. Antigamente era decorativa. O professor dava um questionário com 20 questões, né? E de 20, 10 caía na prova. Era só estudar aquilo ali. Hoje em dia, não. Você pode ver que história ela tem um senso crítico. Ela faz você pensar, questionar, vivenciar, não é? Nós vamos estar futuramente nos livros de história, com essa pandemia, com essa bagunça da política brasileira, não é? E você vai ter a honra de dizer, eu estava ali presente para os seus filhos e
E ver a importância da educação para você adquirir conhecimento e tentar mudar um pouco a realidade do seu país, não é? Nesse sentido, a escola estabeleceu um método geral e sistematizado de educação e avaliação de crianças e adolescentes, que eram classificados com base em sua faixa etária. O aspecto disciplinar foi intensificado por meio dos seguintes critérios: a introdução do tempo cronológico, né, o início e o fim das aulas, que até hoje é uma coisa que ficou da escola antiga, realmente tem, né, início e fim. A padronização dos modos de agir dos indivíduos, hoje não tem isso padronizado, ao contrário, a escola ela procura criar um ser crítico, né? Que reivindique. A coisa mais bonita que eu acho é um aluno que chega com argumento, né? Porque ele lê, ele conhece, ele busca, ele chega com argumento, questionando, debatendo e não aceitando, não é? Eu acho bonitinho quando às vezes eu tô, principalmente os meninos vocês do primeiro, né, que eu tô com vocês desde o 6º ano e eu vejo toda a evolução de vocês, né, de criança a adolescente. E às vezes quando eu tô falando alguma coisa de história, carinha assim, de raiva, de indignação, né, que por exemplo, falar como as mulheres eram submissas e tal, ai tia, não dava para viver nesse tempo, não é? Então imagina aí, mas era a maneira de como era naquela época e é diferente como é hoje, né? E a importância do conhecimento. A isenção de conhecimentos legítimos e considerados relevantes socialmente, né? Então vamos ver. Portanto, a burguesia viu na educação uma poderosa arma de controle para disciplinar os trabalhadores. Vemos aí que a escola surgiu como funções ideológicas, gravar na grande massa os valores e normas da classe dominante, mostrar a função de cada um conforme sua classe de origem. Cara, não é? Imagina aí, a função era o quê? Fazer pobre, logo eu vou dizer, bem popular, saber obedecer às regras e normas, enquanto a classe dominante podia pintar e bordar, não é? A escola era uma instituição, minha gente, que ela tinha a função de lapidar o aluno, mas ele não tinha a função de transformação, né? Mas você pode ver que tudo é uma questão de evolução, né? O iluminismo já pregava isso, né? A razão, pensar, questionar, buscar, e tudo é fruto de um grande desenvolvimento. As primeiras escolas, havia a separação, galera, sala só de meninos, sala só de meninas. Se eu falasse isso, eu tenho certeza que a Alessandra ia dizer, tia, não, isso não é justo. Realmente não é justo, mas era como era na época, né? Havia essa separação de gênero, né? Menino para um lado, menina para o outro. Não havia o contato, a mistura, né? Que hoje tem, que é tão prazerosa, que a gente aprende, né? A respeitar e a conviver o outro e aceitar. Né? Características da escola tradicional atrela aos interesses da burguesia em ascensão. Massificação do ensino e imposição do poder disciplinar sobre os alunos, além dos aspectos referentes ao ensino de determinados conhecimentos considerados essenciais para a sociedade. A escola tradicional apresentava como proposta central o rigor e a disciplina dos alunos, tornando-os passivos e obedientes, ou seja, assumiu a função não apenas de instruir os alunos, mas de discipliná-los e impor a eles determinados padrões de conduta. Em outras palavras, constitui-se como instituição necessária a formação de sujeitos úteis e disciplinados para a nascente sociedade industrial. Quer dizer, resumindo, aqueles fantoches que a gente bota no dedinho e ele dança e ele faz o que você quer. Era a função da escola tradicional, não é? Onde as pessoas não eram atiçadas para questionar, eram atiçadas para obedecer, né? Então, galerinha, tá vendo aí que é fácil o nosso assunto, né?